O Yalcha, O Yal, O Yalcha, O Yal, O Yalcha, O Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, nós estamos aqui, papai, reunidos, porque a nossa alegria está, papai, na tua presença. É verdade. E enquanto não estamos, papai, aí em cima, contemplando a tua beleza, no teu trono majestoso, trono de glória, adorando, papai Yal, a tua face. Ó, papai, nós estamos aqui, papai, no exílio, ansiosamente aguardando a nossa redenção. É verdade, papai. Alimentando a tua palavra, papai, para sermos fortes, para continuar caminhando. Gratidão por tudo. Gratidão, papai. Fala conosco, alimenta teu povo. Sim, papai. Fortalece teu povo. Sim, papai. Edifica teu povo. Sim, Porque é teu povo. é verdade. Porque naquele dia tu vai olhar e vai dizer: é meu povo. E nós diremos: Yal é o nosso Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, alegria de estar reunidos com as pedrinhas aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, no Brasil, no estado de Minas, nos demais estados e também nos 4 cantos da terra. Gratidão, papai. Hoje, domingo, dia 21 de novembro de 2021, nós estamos aqui, alegria. Papai traz o alimento cotidiano, diariamente para nós, né? Nós vamos começar abrindo uma passagem no Evangelho Anátema, o Evangelho Anátema de Mateus. Nós vamos pegar sobre o tesouro no campo. Quem vai abrir aí a parábola do tesouro no campo? Tá fazendo barulho aí vocês? Pode ligar. Se esquentar, a gente... Vamos lá. Evangelho Anátema de Mateus. É a mesma coisa você falar assim: fulano chama Mateus. Qualquer um pode chamar Mateus, mas o apóstolo é um só. E ele não escreveu isso aqui. Está entendendo? Ele não escreveu. Então, Mateus 13. Mateus 13, 44, irmãos. Mateus 13, 44 diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Presta atenção. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder. Já começa errado. Ele achou o tesouro e ele não quer compartilhar. Ele quer só para ele. Presta atenção, irmãos. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo que possuía e compra aquele campo. Presta atenção, já deu uma atitude egoísta. Uma atitude egoísta querer só para ele. Segundo, o campo representa o que, irmã Débora? Bem alto, irmã. Fala alto, irmã. Anima. Não, o campo representa a terra.
Não se pode plantar duas sementes na terra, no campo. Lembra disso? Não se pode plantar duas sementes na terra, no campo. Significa o quê? Não se pode plantar filhos de Adão com descendentes serpentes. Porque quando fala Adão, o Adão celestial e o Adão terreno são a mesma espécie, é homem. O outro é filho de serpente. E lembra que Papai Alcho falou assim, olha, eu vou dar a vocês autoridade para pisar escorpiões e serpentes, são castas de demônio. E ali quando fala a serpente, ela seduziu Eva, é uma representação do querubim. O querubim serpente, entendeu? O querubim é uma classe de ser celestial. Você percebe que ali o escorpião já é uma representação daquela primeira rebelião. Outra caça de demônio que seduziu quem? Seduziu os filhos de Alcha, que eles têm aparência de escorpiões, né? Tem aparência de escorpiões. E esses aqui que são híbridos na terra, eles são representados ali como que? Filhos da serpente. Já é outra casta de demônio, tá entendendo? Então não se pode plantar duas sementes no campo, na terra. Por quê? Porque corre o risco deles ficarem híbridos, eles ligar um ao outro, tá entendendo, irmãos? Ok? Então vamos agora analisar essa parábola errada. O reino do céu é semelhante ao tesouro escondido no campo, então escondido na terra, ok? Um homem acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possuía e compra aquele campo. Olha aqui, Papai Alcha fala assim, olha, que o tesouro seu não esteja nessa terra, que o seu tesouro esteja no céu. E aqui está ensinando que o reino do céu é semelhante a um homem que encontra o tesouro na terra e vende tudo para querer esse tesouro na terra e não o tesouro no céu. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Viu? Aqui, querendo o quê? Que olha, você tem que fazer o céu na terra. Vocês têm que pegar e realmente construir um alicerce aqui na terra, porque o seu tesouro está nessa terra, não está lá em cima não. É isso que está dizendo o Evangelho anátema. E essa passagem não está em Lucas, irmãos. Não está em Lucas. Interessante você ver que Satanás é tão astuto que nesse texto aqui ele vai desviar o olhar do homem totalmente para a terra, para as coisas que ele quer fazer. Exato. O homem desvia o seu olhar para prender ele, escravizar ele de uma vez por todas. Exatamente, irmão. Exatamente isso. E ó, pode falar, irmão. Também é semelhante ao negociante, ele fala É. Aí. Tá, porque a gente não leu. Então aqui a irmã Liriamar está trazendo aqui no versículo 45 e fala, o reino dos céus é ainda semelhante ao negociante. Lembra do negociante no templo? Lembra? Muito bem colocado, irmã. O negociante no templo, quer dizer, estava negociando, lembra? Ali faz o link com o administrador infiel, que é Lúcifer, Satanás, negociando. Então, você percebe, irmão, depois de um pouco agora amadurecidos, como que vocês enxergam esse Frankenstein aqui? Então, vamos lá. Agora, eu quero que você presta atenção. Abre Mateus 10:30. Mateus 10:30. Mateus 10:30. Vamos começar pelo 28. Mateus 10:28. Mateus 10:28 diz assim: não temais os que matam o corpo. Olha aqui, já tirou o foco do anjo da morte. Ó, lá em Lucas fala, não temai aquele que mata o corpo, referindo ao anjo da morte. Aqui já põe no plural.
desviando o foco do anjo da morte. Ou seja, qualquer um que mata. Aí ele fala, ó, não tem mais os que matam o corpo, mas nada podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um as? Agora vem. E no entanto, nenhum deles cai na terra sem consentimento do vosso Pai. 30. Quanto a vós, presta atenção. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Olha aqui. Quanto a vós, todo mundo, os vossos cabelos, eles foram todos contados. Ok? Colocou no plural. Quanto a vós é vocês, vós. Os vossos cabelos foram todos contados. Ok? É isso que eu quero que você preste atenção. Agora, nós vamos em Lucas 12. Lucas 12. Olha só. Aqui, ó, Lucas 12, versículo 1. Nesse interim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar aos seus discípulos. Ele começou a dizer em primeiro lugar aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso aqui está falando, isso é hipocrisia, está entre chaves, ali entre, isso foi adicionado. Ele não está querendo falar de hipocrisia, ele está falando do ensino. Não está falando de hipocrisia, está falando de ensino. Ensino fermentado. Aí ele fala, versículo 2: nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia, e que houveres falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Aí quando eu falo que não é, a tradução não é o quê? Não é terraço, é telhado. É telhado, ok? Não é terraço, é telhado. Aí ele fala: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Ó, já mudou a quantidade aqui. Ó, aqui ó. Não se vendem 5 pardais, remetendo a quê? Filhos de Alcha. Filhos de Alcha, obediente ou desobediente? Depois você vai me falar. Continuando. E no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Alfa. Viu? Até mesmo os cabelos da vossa cabeça. Não está falando do plural? Não, o cabelo da vossa cabeça. Lá está falando de vós. Os cabelos das vossas cabeças. Aqui está falando a cabeça de um. Por quê? Está falando
daqueles que estavam sendo perdidos, da cabeça de um. Ok? Presta atenção. O irmão Marco Bertol trouxe um ensino sobre o ancião que ele recebe a outorga, recebe o nome do pai dele. O nome do pai dele é Yahusha. E ele recebe o nome de Yahusha. Ele recebe a atribuição do pai, sumo sacerdote, e recebe as vestes de autoridade, ok? Quando Yahusha, ele era sumo sacerdote, ele agora foi elevado para Yahweh. O nome dele não pode ser Yahusha mais. Por quê? Porque se ele for chamado de Yahusha, ele menospreza o nome de Yahweh, que é o nome acima de todo nome. Vocês estão entendendo? Então o nome de Yahusha, para ele, não pode ser mais referido. Porque se alguém chama ele de Yahusha, está menosprezando o nome que ele recebeu de Yahweh. Então ele transfere para o filho dele o nome de Yahusha. E ele recebe isso quando? Quando a gente já trouxe aquele estudo, Elias e Eliseu. A representação daquele momento que Elias, ele é arrebatado, é a representação lá em cima, quando o papai e ao Supremo arrebata e ao filho para junto dele na luz inacessível. Vocês estão lembrados? E lança para ele a capa. É a capa embebida de sangue. E ali ele recebe a missão, o nome e a autoridade. Tanto que com a capa ele abre o Rio Jordão para atravessar. É uma representação das coisas celestiais. Aí eu falo assim com você. Aquele que era servo, agora ele se tornou mestre. Ele era servo. Foi dado para ele uma incumbência, dele se tornou mestre. É a representação de Josué. Josué era servo do servo de Yahweh, de Moisés. Ali, quando você fala que, você lendo a palavra, você vai ver assim: disse a Josué, servo do servo de Yahweh. Servo do servo de Yahweh. Depois ele se torna servo de Yahweh, não servo do servo, ele se torna servo de Yahweh. É a representação ali. Quando Mical recebe o nome de Yahusha, ele se torna cabeça da igreja, irmãos. Porque ele recebe a missão, o nome e as vestes. Vocês estão entendendo? Então, quando está falando aqui de cabelo, o cabelo que está na cabeça daquele que é cabeça. Entenderam? Cabeça da igreja. Eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque quando Shaul Paulo está falando o nosso encontro com Yahusha Mashiach, ele não está falando Yahusha Mashiach que morreu. Ele está falando Yahusha Mashiach que recebeu o manto. Por quê? Porque Yahusha Mashiach, desde que ele subiu e foi exaltado, ele está à destra de Yahweh Supremo. E aquele que era Mical, que levou papai Yahusha chegou lá já com um nome novo. E Mical recebeu o nome. E ele, de servo, do servo, se tornou servo de Yahweh. E ele se tornou cabeça da igreja. Quando está falando aqui, os cabelos estão ali contados, está falando daqueles seres celestiais. Por isso que o evangelho anátema de Mateus está tirando esse entendimento, falando a cabeça de todos vocês. Aqui fala a cabeça de um que está contado, os cabelos, porque faz um link com Ezequiel capítulo 5. Cadê o barbeiro? Viu? Porque está fazendo um link com Ezequiel 5.
pega uma espada muito afiada e corta os cabelos da cabeça e da barba e divide em 3 montantes. Isso está em Ezequiel 5. Nós já, como diz, estamos careca de saber. Ok? Até aí? Então vamos lá. Vamos lá. Onde eu parei, irmãos? 12:7. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça. Presta atenção. Eles estão todos contados. Não tenhas medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o filho do homem, ó, o filho do homem está falando de alguém. É o ensino que nós trouxemos quarta-feira. Ó, e vos digo: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o filho do homem, quer dizer, aquele que recebeu o nome, as vestes e a autoridade, também se declarará por ele diante dos anjos de Ial, que estão sempre com ele. Vocês estão entendendo? Que estão sempre com ele. Então, esse que fala de Yahusha, da obra de Yahusha, e não nega Yahusha, o filho do homem, aquele que recebeu o nome, a outorga e o manto embebido de sangue, também vai dar testemunho dele perante os anjos de Yahweh. Viram? Continuando. Viu que está falando ali a cabeça do filho do homem? Não está falando a cabeça de todo mundo, ele está falando a cabeça de um, que os cabelinhos ali estão contados. Por isso que fala, quando ele chamar todos que estão inscritos no livro do Cordeiro Imolado, eles vão ser levados, ascendidos, porque estão contados. É aquele que estão na cabeça do ancião. Entenderam? Porque eles também são cabeça. Hã? O detalhe é o seguinte: nós sempre estivemos na Babilônia, foi inculcado em nossa mente que quem é o filho do homem era Yahusha. Isso foi trazido para nós. Essa fermentação ficou impregnado em nós. Eu falo por essa semana toda, eu falei, gente, como que a gente andava errado? Achava que o filho do homem era Yahusha. Aí vem a pergunta. É simples para você calcular. Yahweh é homem? A pergunta. Yahweh é homem? Yahweh não é homem? Yahusha é homem? Yahusha sim, é 100% homem. Então nós somos muito enganados. E aqui tem um detalhe, irmão. Olha pra você ver. Você falou tudo. Você vê que o filho do homem, no final, é Yahusha? Por quê? Porque Mical recebeu o nome de Yahusha, as vestes e também a autoridade. Mas a pessoa é a mesma? Não. A pessoa é Mical que recebeu o nome de Yahusha. Entendeu? Oi, irmão Alberto, pode falar. Está no mesmo e está na cabeça. E eles são consagrados. Olha para você ver. Porque na cabeça do sumo sacerdote estava escrito consagrado a Yahweh. O sumo sacerdote tinha na testa consagrado a Yahweh. Então todos que estão na cabeça dele são consagrados a Yahweh para servir no templo. Entenderam? Veio apontando para o filho do homem. Veio todo o tempo apontando. E você viu que o evangelho, o anátema de Mateus,
queria esconder o filho do homem. Queria esconder. Por quê? Porque eles estão ali a serviço de Lúcifer. Entenderam? Olha só, vamos lá. 12:7. Até mesmo os vossos cabelos. Até mesmo os vossos? Não, isso está em Mateus. Aqui fala, até mesmo os cabelos da vossa cabeça. Está falando vossas cabeças? Não, está falando vossa cabeça. Quem é cabeça de vocês? Yaush, que é Mical, que se tornou Yaush. Ele é o cabeça de vocês, e na cabeça dele todos os fios de cabeça estão contados. É tão maravilhoso que você vê a alusão que errada que é feita, né, se a gente não tivesse entendido hoje quem é Mical, né, e quem é Yaush, por que ele se tornou Yaush, a gente jamais entenderia que ele é o cabeça da igreja. Por quê? Porque ele é aquele que conduz a igreja até Yaush, que é Yau hoje, né? E ele é a representação também de Eliezer, que vai lá buscar a noiva e conduzir a noiva até o seu esposo, né? Que está e é o esposo, em Salmo 45, é o rei, e não o filho do rei. É o rei. Em Mateus ele coloca que é o filho do rei. Em Lucas a gente vê que é o banquete. Link com Salmo 45, banquete do rei, e o rei que casa. Não é o filho do rei que casa, é o rei que casa. E quem é esse rei da glória? E ao forte e valente. É o rei que casa. É o rei que casa e não o príncipe. Isso está no Salmo 45. E a palavra fala clara, toda a escritura é divinamente inspirada. Vamos falar divinamente no sentido de ser extraterra, celestialmente. Vamos mudar a palavra. Toda a escritura é celestialmente inspirada e ela não pode se contradizer. Então, se o Salmo 45 é a escritura, fala que é o rei que casa, Mateus não é escritura porque fala que é o filho do rei que casa. Vocês estão entendendo? Sim. E é nisso que vocês têm que discernir o espírito. Quando Paulo fala assim, olha, se vier alguma profecia, que vocês analisam se ela provém de Yau. Por quê? Porque a profecia não pode contradizer a profecia. Se a profecia contradiz a profecia, é porque aquela profecia nova, ela não vem de Yau. Entenderam? Vamos lá. Então, Lucas 12, versículo 12, versículo 8. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim, olha aqui, mostrando que o Filho do Homem não é ele, olha só. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, aí ele falaria, eu também declararei por ele diante dos anjos de Yau. Aí ele fala que o Filho do Homem é outra pessoa, porque senão ele fala assim, todo que me declarar por mim, eu o declararei diante dos anjos. Por que ele fala, todo aquele que declara por mim, o Filho do Homem, ele está apontando para outra pessoa, vai declarar o testemunho destes para com os anjos. Tudo isso é um ensino que continua de quarta-feira, irmãos. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Igual fala assim comigo, com vocês, é muita luta, igual o irmão na sexta-feira, você viu a chuva. O irmão estava fazendo um esforço enorme. O irmão fala mais baixo do que eu falo meio que trombetando, né?
Eu já falo baixo, alto. Quando eu falo baixo, alto, mas é para todo mundo escutar. Estava assim. Você vê a dificuldade, né, irmão? Olha aí, vamos continuar. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. São contra os principados, autoridades, ali contra esses exércitos malignos nos lugares celestiais. Né? Ali, Paulo já estava falando assim, olha, nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, potestades, dominadores da maldade, exército celestial do mal. Nos lugares celestiais, ele está querendo dizer, eles tomaram conta lá do céu. Se eles estão lá com essa condição, principado, autoridade, majestade, exército, vocês estão lá, é porque eles estão dominando. Tomaram conta de tudo. Tomaram conta de tudo. E aí o administrador infiel responde às orações das denominações, da Igreja Católica, da Umbanda, do Candomblé, de todo, porque engana todo mundo. Vamos lá. Vamos de lá. Versículo 8. Lucas 12, 8. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de alto. Aquele, porém, que me houver renegado, aqui está na Bíblia El Shalom, renegado, na Bíblia El Shalom, renegado, negado de novo, porque no final dos tempos o nome seria novamente trazido, o nome verdadeiro, e tem aqueles que renegam, nega de novo, porque já negou lá atrás, agora que o nome voltou, eles renegam. Aqui está escrito renegam, por isso que é bom a Bíblia de Al-Shalom. E aquela, porém, se me houver renegado, não é negado não, esse é renegado, negado de novo. Por que foi? Faz um link lá com Filadélfia, né? Não renegar o meu nome. Filadélfia. Ele entra na condição também de falar assim, que o fato de ter renegado Yahshua na pessoa de Yahshua e agora está negando o nome Yahshua novamente, agora na pessoa de Mical também? Também. Aí ele está fazendo um link aqui, olha. Quando está falando renegado, irmãos, ele está fazendo um link com o final dos tempos, o Filho do Homem no final dos tempos. Por isso que faz um link com Filadélfia. Por quê? Negou, presta atenção, negou a face direita, agora renega a esquerda de Yahshua. E é Yahshua. Renegou novamente. Vocês entenderam? Uma interessante que fala assim, ó, todo aquele que declarar por diante dos homens, o Filho do Homem também declarará diante deles. E Mateus fala assim, ó, todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, eu também, aí mudou, ele mesmo. Aí que faz, tá vendo, ó? Aqui ele tá falando, o Filho do Homem vai declarar ele diante dos anjos. Só que lá em Mateus fala assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos. Viu a diferença? Para excluir o personagem que viria ser revelado no final dos tempos, o Papai Yahshua falou lá no ensino de quarta-feira. Quando o Filho do Homem for revelado a seu tempo. Entenderam? Vamos lá. Olha só. Continuando. Versículo 9 agora. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de alto. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, presta atenção, agora é o entendimento, agora vocês vão entender. Ó, agora entrou o entendimento, irmão Ilândia. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se houver blasfemado contra o Espírito de algo, não lhe será perdoado. Aqui, olha só. Quando aqui está falando o Filho do Homem, a pessoa, aquele que fala contra a pessoa que está trazendo a mensagem, tudo bem. Mas aquele que blasfema contra a mensagem não será perdoado. Porque a mensagem é do Espírito. A mensagem é do Espírito. Por isso que a palavra agora em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse 3. Agora vamos lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Ó, Apocalipse 3, Filadélfia. Apocalipse 3:13. Olha aqui, Apocalipse 3:13. Presta atenção, irmãos. Apocalipse 3:13. O anjo está falando. E no final, a palavra de cada mensagem do anjo fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem do Espírito. Quem blasfema contra a mensagem do Espírito não será perdoado. Quem blasfema contra o mensageiro tem perdão. Mas quem blasfema contra a mensagem, a gente traz a mensagem pelo Espírito e a pessoa pega e fala heresia de perdição, está pecando contra o Espírito. Contra Ial. De Ial. Eu queria trazer para os irmãos, para você ver que o Pai vai trazer no entendimento na sequência. Oi. Contra o mensageiro. Então, pecar contra o mensageiro é uma coisa, pecar contra a mensagem é outra. Porque a mensagem não é a Mical que está trazendo, irmãos. Muito bem. A mensagem é o Espírito que diz nas igrejas, é o Pai lá em cima, usando a boca do mensageiro para trazer o ensino e a verdade no final dos tempos. Está entendendo? Então, aquilo que eu falo com os irmãos, quem não está se alimentando, eu fico muito preocupado. Porque está perdendo a verdade, irmãos. Está correndo um sério risco. Por quê? Porque essa mensagem, ela é uma mensagem dinâmica. Ela não para. O Pai vai trazendo e na sequência do ensino. Então, você que falta por causa, eu tenho que agradar minha esposa. Você me falta porque eu tive um problema de carro, ou de ônibus, ou de condução, ou de dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha para vir, né? Mas é o Pai que está falando. Então não vai vir aqui para ouvir o mensageiro, não. Vai vir aqui para ouvir Ial. Vocês estão entendendo? Quem peca contra o mensageiro tem perdão, mas quem peca contra a mensagem não tem. Não será perdoado. E eles vão ter que enfrentar o quê? Aqueles que pecam contra a mensagem, eles vão ter que enfrentar a morte. Eu lembro que foi dito para os seguidores do exército de Moisés na terra, e ela falou para eles: olha, eu vou enviar diante de vocês o meu anjo. Vocês tomam muito cuidado, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão, não. Por quê? Porque ele não estava falando por ele. Ele era o mensageiro de Ial, transmitindo a mensagem de Ial. E aquele que pecasse contra o anjo, não estaria pecando contra o anjo, estaria pecando contra o espírito de Ial. E por isso ele enviou, né? Por isso ele perdoado. Ouvir a voz dele e não desobedecer. Ali está falando, olha, ouvir a mensagem e olha o que ele te manda fazer. Não desobedeça a ele, porque o meu nome está nele. Lembra? Que o nome está nele.
né? Fazendo um link com aquele que recebeu o nome de Yahshua. Porque Yahweh fala, porque o meu nome está nele. Entendeu? Viu? Então, olha só, irmãos. Aqui ele fala, olha, presta atenção. Vou te mostrar que está falando do final dos tempos. Nós já fizemos os links aqui. Agora chega aqui no versículo 11, olha só. Versículo 11. Lucas 12, 11. Fala assim: quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem o que vai dizer, pois o Espírito de Yahweh vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Isso. Viu? Faz um link com a sinagoga, que fala assim, olha, eu vou fazer com que a sinagoga lá em Apocalipse 3:7, a igreja de Filadélfia, venha e se prostre aos teus pés. Fazendo um link sinagoga no final dos tempos, com essa profecia para o final dos tempos, quando viria o Filho do Homem. Vocês estão entendendo? Sim. A gente está pegando, irmãos, igual eu falo assim com vocês, está pegando, papai está dando o alimento agora, cada dia mais forte. Cada dia mais forte. E é para você ver como que a gente tem que ficar atento. Eu vou falar com você que Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh, ali ele está falando da pessoa. Ele não é o juiz de Israel. Porque eu sei que tem gente que ainda fica com dúvida. Porque o juiz de Israel é o ancião. É Mical que recebeu o nome, lembra? Ali está em Daniel 7. Aí eu vou mostrar para você, porque ainda tem gente que fica. Não, é Yahshua, que é o juiz de Israel. Que o tribunal do Mashiach é Yahshua que vai julgar. Na realidade é Mical que recebeu o nome de Yahshua que vai julgar. Porque recebeu a outorga daquele que vem para sentar no trono lá em cima. Que é Yahweh forte e valente. Quando você pega Apocalipse 4 e 5, irmãos, fala assim: eu vi um trono, e aquele que nele estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Por que a palavra fala isso? Por que já não pega e fala assim: Yahweh estava sentado no trono? Porque não era o Yahweh Supremo, é aquele Yahshua que recebeu o nome de Yahweh que está sentado. Por isso que está escrito em código. Porque se essa palavra tivesse descodificado na época dos Yaldins, tinha toda sido queimada. Está entendendo? Então está codificado. Aí ele fala assim, olha só. É Lucas 12, 13. Quando fala que nas autoridades pode ser também a retornada lá em cima, quando fala que quando vos conduzirem a sinagoga perante os magistrados e perante as autoridades. Autoridade, é a autoridade da terra. É a autoridade da terra, entendeu? Porque remete à sinagoga. Porque remete à sinagoga. Autoridades da terra que se acham que são autoridades, né? Então vamos lá, ó. Não entesourar. Lucas 13, 12, 13. Presta atenção. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não se é assegurada pelos seus bens. Aqui Papai Yahshua está falando assim: não fui eu que vou julgar. Está entendendo? Porque tudo as escrituras, irmão, está falando. Tudo está falando. Ele está falando: quem me constituiu juiz para julgar entre vocês? Vocês estão entendendo? Porque não sou eu que vou fazer essa função. Vai ser aquele que eu enviar. Está falando. Por isso que a escritura é assim, irmãos. Entendeu? Você tem que ser guiado pelo Espírito. Vai ser tremendo, é tudo que confirma. Aí, completando o entendimento da ministração de sexta-feira,
Sexta-feira? Sexta-feira, o irmão trouxe para nós. Olha só. Eu quero que você abra em Lucas 4:23. Lucas 4:23. Lucas 4:23. Isso aqui adora Iau nessa hora. Adora Iau de noite. Aí ele fala assim, ó, Lucas 4:23. Lucas 4:23 diz assim. Ó, e diziam: não é este filho de José? Ele, porém, disse: certamente me citareis o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz-o também aqui em sua pátria. Médico, papai Ausch, médico. Papai Ausch, médico. O filho primogênito papai Ausch também é médico. Por quê? Porque a representação de José no Egito, José, pai de Ausch, que ele transferiu o ofício para o seu filho primogênito. Qual era o ofício? Carpinteiro. Carpinteiro. E Ausch era o quê? Carpinteiro. Porque essa é a tradição. Você transfere para o seu primogênito o quê? O ofício. Vocês estão entendendo? Aí vamos lá. Para que o médico faz? O médico cura, né? O médico não cura? O médico não dá vida? O médico dá vida ou não dá, irmãos? Dá. Então vamos lá. Lucas 24:1. Ele, lembrando, se tem anjo da morte, tem anjo da vida. Tinha um anjo da morte, queria entrar nas casas dos israelitas, mas o sangue ali não permitia. Então, se tem anjo da morte, tem anjo da vida, que é assim. O médico dos médicos, ele além de preservar, ele dá, né? O humano tenta. O humano tenta, né? Vamos lá. Ele tira a gente da morte do anjo da morte. Ele tenta tirar, né? Ele batalha, né? Ó, Lucas 24:1. Como diz o irmão Marco Betor, que gosta de número, 24, que está querendo marcar alguma coisa. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removido, mas ao entrar, não encontraram o corpo de Yahshua Mashiach. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas, com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Aqui, inclinaram o rosto para o chão. Faz um link com o quê? Se prostrar. Entendeu? Se prostraram. Aí, diante deles, fala assim, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele foi ressuscitado. É igual aconteceu essa semana, irmãos, a coisa interessante, o português como é que é, né? Aí lá no posto de saúde estava uma enfermeira, que ela me ajuda, enfermeira de nível superior. Aí ela pegou e falou assim, ela pôs lá no prontuário, eu estava atendendo na sala vermelha de Covid. Aí o que aconteceu? Ela colocou lá pra mim: fulano de tal vacinou em tal dia. Aí eu brinquei pra ela e falei assim: vacinou quem? Quem que ele vacinou? Ele vacinou ou ele foi vacinado? Viu como é que o português é? O vacinou aqui, o ressuscitou, ele foi errado porque ele remete o ato de alguém fazer. Então ali, como fala, vacinou, dá a impressão que ele pegou a agulha e vacinou alguém.
Não, ele não vacinou ninguém, ele foi vacinado. E aqui é a mesma coisa, papai Alcha foi ressuscitado. Por quê? Porque ele estava morto. Vocês estão entendendo? Aí entra na questão da importância da comunicação. É. Por que as pessoas confundem? Porque elas não sabem Não comunicar sabe. da forma correta. Isso. Se você não comunica da forma correta, a pessoa também não vai entender da forma correta, ou vai inverter aquela comunicação. Exatamente. E eu falo assim para os irmãos, por isso que eu falo com tanto zelo para os irmãos quando for escrever uma mensagem no WhatsApp. Vê o que está escrevendo, é melhor escrever pouquinho do que escrever ali uma coisa que não se dá para entender, ou se escreve de qualquer forma, você vê que a pessoa está tão apressada para escrever, escreve tudo errado, né? Eu volto ali até nos acentos, não estou falando nem do nome não, os acentos do português, eu tento ter esse zelo para quem está lendo, senão não vai entender. Colocar as vírgulas, entendeu? Colocar ali a exclamação ou interrogação. Ter esse cuidado, né? Por quê? Porque muita gente está ali lendo o que você está escrevendo. E se você não escrever direitinho, vai entender tudo errado, né? Aí vamos lá. Ele fala, ele não está aqui, foi ressuscitado. Por quê? Porque aqueles 2 anjos que estavam ali, eles estavam ali, não era para encher linguiça não, irmãos. Você já viu falar em encher linguiça? O que se enche linguiça? Enche linguiça, sabe o que eles fazem? Minha mãe já fez linguiça lá em casa. E ela punha o quê? Ela punha o sal. E o sal chupa água. Então a linguiça, ela fica uma linguiça com água. Porque o sal, ele chupa água, ela enche. Então na realidade, quando você está fritando, ela está perdendo aquela água. Então ela tinha 400 gramas, e aí ela pula para 200. Estão entendendo? Depois de fritinha. Vocês estão entendendo? Então o termo falar encher linguiça é isso. Colocar algo que dali não é necessário e é só para aumentar o volume. Eles estavam ali simplesmente para ser anjo de recado? Não. Eles não estavam ali para ser anjo de recado, eles estavam ali porque eles vieram para ressuscitar papai Alcha. Entenderam? Eles estavam ali para ressuscitar papai Alcha, ok? Agora, nós vamos, presta atenção. Nós vamos esse aqui é uma outra passagem que os irmãos também estão meio careca. Olha só, 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Primeiro Coríntios 15, 22. Vamos começar do 20? Ó, 1 Coríntios 15, 20. Mas não, o mestre ressuscitou dos mortos. Aqui você muda. O mestre foi ressuscitado dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Presta atenção. Como veio a morte por um homem, também a ressurreição vem por um homem. Agora você vai entender. Pois assim, versículo 22, 1 Coríntios 15, 22. Pois assim como todos morrem em Adão, no ungido, todos recebem a vida. No ungido, todos recebem a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias no ungido. Agora você vai escrever agora a correção certinha das escrituras. Como primícias no ungido. De novo. Como primícias no ungido.
Depois, aqueles que pertencem ao ungido por ocasião da sua vinda. Viram? Então, como eu falei com você, aquele ungido que recebeu o nome, a missão, e também recebeu a autoridade, ele se torna cabeça. Então, aqueles que são parte do corpo, fala que o corpo são aqueles que pertencem à cabeça. Mas aqueles que estão na cabeça são as primícias. Os que estão na cabeça são as primícias. E o restante do corpo são aqueles que pertencem ao ungido. Entenderam, irmãos? Tremendo. Tremendo. Agora vamos lá, continuando. De novo. Tremendo. Onde nós paramos, irmão? 23. Então vamos lá. 23. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias no ungido, depois aqueles que pertencem ao ungido, por ocasião da sua vinda. E a seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai. Aqui você pode pôr o Iau, o Pai. O Pai dele, não Iau, o Supremo, mas Iau, o Forte, o Valente. Por quê? Porque nós já vimos isso em Daniel 7. Por ocasião do retorno, Papai Yahshua, ele sai do quê? Dos lugares aonde? Inacessíveis. Que é a luz inacessível, é a luz suprema. E ele desce. Quando ele desce, ele outorga a autoridade para o ancião. A força. Por quê? Porque agora ele precisa dessa força do Pai. E o Pai todo-poderoso. Porque ele vai ressuscitar. Ele vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. E ele vai pelejar contra aquele que é forte, o anti-Mashiach. Vocês estão entendendo? Sim. Só que, vamos continuar a leitura aqui, irmãos. Ele fala assim, 24. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Ou seja, o Iau Supremo usando ele para poder fazer com que o Papai Yahshua possa reinar. Falando em Salmo 110, 1. Assenta, Papai Iau Supremo falando, assenta. E ao filho, forte e valente, assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelos de teus pés. E usando quem? Mical, que recebeu o nome de Yahshua. Aí ele continua, 25. Pois é preciso que ele reine. Quem? Iau, não. Yahshua, que é o Mical, que recebeu o nome de Yahshua. É preciso que ele reine. Reine por um tempinho. Olha só. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, Mical precisa sentar no trono de Iau. Por isso que fala assim, teu trono, Salmo 45, teu trono, ó majestoso, príncipe, forte ali, que tem espada na coxa. O teu trono é de Iau. Não é dele, é de Iau. E ele precisa reinar, porque ele recebeu a outorga do Pai, para ele reinar por um período pequeno, para ele pôr todos os inimigos debaixo dos pés dele, para que o Papai Yahshua, que é Iau Filho, possa sentar no trono celestial, sem uma intervenção mais. Entendeu? Olha só, continuando. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído será a morte. Quem é a morte? O anjo da morte. Isso está em Apocalipse 19, quando aquele cavaleiro vem e ele pega
o falso profeta, o anti-Machia, lança no abismo e destrói aquele exército dele com a espada que sai da boca, fazendo um link papai Yahshua lá em Lucas, que vocês temam aquele que não somente mata o corpo, mas tem poder para lançar no abismo. Papai Yahshua está mostrando esse no final dos tempos. E ele continua dizendo assim, olha só, o último inimigo a ser destruído será a morte, versículo 26, 27, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido a mim, evidentemente excluir-se-á aquele que lhe submeteu todas as coisas. Então, por isso que ele fala, até ele ter colocado todos os inimigos debaixo, aí agora ele entrega para Yahweh, forte e valente, Pai, agora tu podes reinar. Entenderam? Agora, papai, tu podes reinar. Por quê? Porque o ensino de Sardes é o contrário. O ensino de Sardes está falando de quê? De papai Yahshua entregando para Yahweh Supremo. Papai Yahweh Supremo, irmãos, papai Yahweh Supremo, ele não está intervindo a não ser para fazer vingança. Porque a palavra fala, minha é a vingança. Agora ele fez a vingança contra aqueles inimigos do filho dele. Para que o filho possa reinar. Entenderam? Aí, olha só. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu. Aqui está falando o filho Yahshua, que recebeu o nome de Yahshua, que é Mical, entregando para Yahweh forte e valente toda a autoridade que foi outorgada para ele em Daniel 7. Aí ele fala, para que Yahweh seja tudo em todos, porque todas as coisas foi feito por ele e para ele. Então, se tudo foi feito para ele e por ele para ele, todas as coisas que sobraram têm que se submeter a ele totalmente. Aí, olha só. Aí, irmãos, a gente pega e fala assim, olha só, presta atenção. É maravilhoso. Agora, quando a gente pega assim, a gente vai pegar aqui, Romanos 8:11. Esse aqui foi ensino de sexta-feira. Romanos 8:11. Romanos 8:11. 1979. Romanos 8:9. Isso aqui é tremendo, presta atenção. Romanos 8:9. Diz assim, vós, Romanos 8:9. 8:11, não? Vamos pegar aqui 8:9. Presta atenção. Romanos 8:9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade, presta atenção. Se é verdade que o Espírito de Yahweh habita em vós. Pois quem não tem o Espírito do ungido, não pertence a ele. Viu? Versículo 10. Se porém o ungido está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Versículo 11. E se o Espírito, letra maiúscula, se o Espírito daquele, Espírito daquele que ressuscitou Yahshua, se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós,
aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito, que habita em vós. A gente falou na última reunião, todos estavam respondendo, e eu falei, o Espírito está sendo compartilhado. É isso que está dizendo aqui. E olha só que tremendo. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua, o Mashiach, dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais. Aí, irmãos, isso aqui está fazendo um link com aqueles 2 anjos que vieram. Eu falei que são médicos. Não falei? Porque o papai é médico. O primogênito dele é médico. E o primogênito do primogênito é médico. Por isso que vieram 2 anjos. Porque os 2 são médicos. Vocês estão entendendo? Tremendo. São sinais. Tremendo. Aí, ele faz o link agora daquele que tem o Espírito. E esse que tem o Espírito ressuscitou papai. Ele tem o Espírito. Por isso que esse que ressuscitou papai vem no final dos tempos. E ele não fala dele, ele fala pelo Espírito. Se aquele que peca contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que peca contra a mensagem que o Filho do Homem está trazendo, está pecando contra o Espírito que fala através dele. Vocês estão entendendo? Aí isso aqui faz um link com o quê? Com o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Deixa marcado aqui em Romanos 8. Agora você vai 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Presta atenção. Página 2015. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se. Ele era? Não, ele se tornou. Antes ele não era. Ele se tornou. Por quê? Porque antes era o papai Yahshua que tinha esse poder. Mas quando ele entregou, por quê? Por isso que ele fala, médico, cura-te mesmo. Mas ele entrega para o seu filho a condição, porque ele se torna Yahweh. E ele entrega para o filho o nome, as vestes e a autoridade, o ministério. Por isso que ele está dizendo, o último Adão, versículo 45. Assim será escrito, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Espírito que dá a vida. Fazendo um link ali com Romanos 8. Tremendo. Fazendo um link com Romanos 8, mostrando que aquele ali que recebeu é o último Adão. Aquele que ressuscitou papai. Tremendo. É o último Adão que tornou-se espírito que dá vida. Porque ele foi lá e ressuscitou papai. Entendeu? E ele fala, esse mesmo que ressuscitou papai, vai ressuscitar todos os de Esmirna, que têm corpo mortal e foram mortos. Vão ser ressuscitados. Conforme Romanos 8. Se é que vocês têm o Espírito que está nele. Aí, irmãos, olha só. Aqui, quando ele fala o último Adão,
ele está referindo dos últimos filhos originais de Yahshua que vem no final dos tempos. E a gente faz um link com Lucas, que nós fizemos o estudo. Qual o estudo? Que fala ali dos leprosos. Por quê? Porque a idolatria, ela era uma representação da lepra. E ali quando você vê que a mulher subjugou a lua debaixo dos seus pés, a lua é a representação de Mical, ele estava leproso. Mas estava leproso aqui na terra, lá em cima ele nunca foi. Mas aqui na terra ele ficou leproso por um período, porque ele se contaminou com a mulher Sardes. Por isso que a lua debaixo dos pés da mulher, até que chegou o tempo dele se levantar. Você viu que ele chegou, o leproso se prostrou diante de Papai Yahshua, e Papai Yahshua falou assim com ele: levanta, fazendo link com o quê? Com Daniel 12:1. Nesse tempo se levantar-se-á Mical. Lembra disso? Sim. Aí, irmãos, olha só, essa passagem, ela pega e fala aqui, olha só, o último Adão, ele não viria na terra de Israel. Por isso que papai fala daquele leproso que volta para ele e é também salvo, remetendo a ele de o livramento do final dos tempos. Ali ele remete ao livramento ser salvo do final dos tempos. E ele fala, somente esse estrangeiro que voltou, porque como o irmão Shaul trouxe ali o áudio, todos os outros filhos, eles vieram como israelitas em Israel. E ele fala, só este estrangeiro que volta é o único que não nasceu em Israel. Por isso é o último Adão, vem no final dos tempos, é o último dos filhos. Por isso o discípulo pergunta, né? Aonde? Os fariseus perguntam ali, quando? Mas os discípulos perguntam, onde? E eu vou ensinar mais uma coisa do português para vocês, tá? Quando você estiver parado, aí eu estou lá na drogaria Araújo, eu estou parado. E eu ligo para casa. Aí a minha esposa atendeu o telefone. Ela fala, aonde você está? Eu estou parado. Lá na drogaria Araújo, eu falo, eu estou na drogaria Araújo. Parado. Agora eu estou dentro do ônibus. Eu estou indo. Aí a minha esposa me liga e fala, aonde você está? Eu falo, eu estou no ônibus, porque eu estou em movimento. Quando eu estou em movimento, eu falo, aonde você está? Eu estou no ônibus. Aonde? Quando você está parado, é onde? O português tem essas coisas. Então os discípulos estão falando assim, onde ele vai estar? Qual nação que ele vai ser levantado? Aí ele fala, aonde estiver o corpo, vai estar as águias junto dele. Por isso que fala, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. Entendeu? E fala, quando ele se revelar, por quê? Ele tem que se revelar, irmãos, para depois o outro que imita também se revelar. Ele tem que se revelar primeiro, para depois que ele tiver ido embora, o outro se revelar. Vocês estão entendendo? Por isso que o português sempre foi feito errado. Ali está falando ali, ó, aquele que os retém até que seja a seu tempo revelado. Aí o pessoal achava que era revelado antes Mashiach. Não, é aquele que retém seja revelado. Para depois, aquele, quando for liberto da ordem, poder se revelar. Entenderam, irmãos? Então, quando nós estamos lendo aqui, nós fizemos o link aqui com o segundo Adão, que é celestial. Ele é referido o último Adão, e ele se tornou-se espírito que dá vida. Significa que ele não era, mas ele se torna o espírito que dá vida.
Por isso Paulo está falando assim, olha, com os corpos mortais, não fica preocupado não, que aquele mesmo que ressuscitou Yahshua vai ressuscitar vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é a verdade do final dos tempos, irmãos. Chegou, e agora o ministério de Filadélfia está correndo o relógio. Por quê? Como um relâmpago. Eu vi uma irmã, inclusive, colocou lá, como um relâmpago que reluz do Oriente e vai ao Ocidente, ou é o contrário, esse evangelho fermentado de Mateus. Você pode procurar em qualquer versão de Lucas, nunca fala de Oriente nem Ocidente. Ali fala de uma extremidade à outra do céu. Não cita Mateus, nunca, para não se contaminar. Então, quando está falando, irmãos, quando está falando a respeito do Filho do Homem aqui, nós vamos caso a caso, vamos ver caso a caso, não vai generalizar, caso a caso. Esses casos até agora nós vimos que refere não papai Yahshua, mas quando você lê a passagem fermentada de Mateus, remete ao papai Yahshua, e é a mentira, o engano. É o engano. Por quê? Porque pelo evangelho anato de Mateus não tem Mical selando ninguém. Entendeu? Tudo escondendo. Por quê? Porque quando, olha só, presta atenção, quando você tem hoje o entendimento das denominações, o antimachia vai construir o templo. Esse é o entendimento. Só que o antimachia não vai construir o templo. E ele não construindo o templo, ele pode dar a marca e as denominações falar, pode pôr a marca, porque não é esse não. O antimachia vai construir o templo. E é o engano do mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Porque o antimachia não vai construir. Nós vamos trazer em breve esse estudo. Porque quem vai construir o templo vai ser a sabedoria de Yahweh, que faz um link com a sabedoria de Salomão, que construiu o templo, e no final dos tempos a sabedoria de Yahweh, Provérbios 8, faz um link com Provérbios 9:1, que diz assim, a sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas, são as 7 eras da igreja. Então esse é um estudo, por quê? Porque nós temos que trazer a mensagem, porque o antimachia não vai, ele só vai estar envolvido com guerra. E conforme ali a representação de Davi, Davi não podia edificar o templo, porque ele estava sempre envolvido com guerra, e estava sempre com os inimigos ao redor. Aí Salomão fala, Yahweh trouxe vitória, e todos, ele cita, Salomão cita, e todos os meus inimigos estão debaixo dos meus pés. Por isso Yahweh me deu paz para eu edificar para ele o templo. Fazendo um link de Salomão, sabedoria humana, com a sabedoria de Yahweh de Provérbios 8, que é mestre de obras. E isso, irmãos, isso é outro engano, irmãos. Por quê? Porque todas as denominações estão esperando a construção do templo. Então, aquele que vai se levantar fazendo guerra não vai poder edificar o templo, e aí as denominações falam assim, não é marca, não é ele a marca, não é ele aquele, porque ele não edificou o templo. E vai enganar de novo. Entenderam? Vai enganar de novo. Então, amados, nós já estamos hoje um pouco mais cedo para poder a caravana. Pode falar, irmão. Fica aquele cavalo que vem com um arco e dizer assim, não tem flecha ali porque não vai ter guerra. Então é isso aí, mas que está vindo é com guerra. Porque na realidade você percebe que ele vem em paz. Mas logo a outra face dele já é qual? Qual que é a primeira face é branca. A segunda é qual? Guerra. A primeira é paz. A segunda é guerra. E a terceira?
terceira é fome. E a quarta? Morte. São as 4 faces do querubim. Vem mansinho. Tá tudo bem. Agora relaxa. Abaixa a guarda. Agora que quando eles abaixam guarda, vem repentina destruição. Por quê? Porque ele quer que todos pensem que está na paz. Entenderam? Então abaixa a guarda. Você falou aí que a sabedoria edificou a sua casa sobre 17 colunas. Eu falei não, a escritura. É Provérbios 9:1. Porque eu lembrei de uma situação aqui que fala que Roma também foi edificada sobre 7 colunas. Isso, é uma imitação. Por quê? Aqui, ó, presta atenção. Quando fala, isso está em Apocalipse. 17:9. Vamos lá abrir. Apocalipse 17:9. Presta atenção. Isso que o irmão Elcio trouxe veio do Espírito. Viu, irmão? Isso que você trouxe veio do Espírito. Apocalipse 17:9. Apocalipse 17:9. Diz assim, ó. Vamos lá. Aqui é necessário inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E todo mundo sabe que é a cidade de Roma, e especificamente o Vaticano. Presta atenção. Como o antimachias sabe que ele não pode edificar o templo em Al-Shalom, ele vai colocar a imagem dele sobre esses 7 montes, sobre o templo do Vaticano ali. Você está entendendo? Porque ali ele chama de templo, porque foi construído sobre 7 montes, e ele fala que ele é a sabedoria que edificou sobre 7 fundamentos, 7 colinas. Porque ele é imitador. Porque ele é imitador. Ele quer fazer tudo representando o que ele fez lá em cima. Ele invadiu o templo, lembra? Então, ele invadiu e entrou lá dentro. Então, ele coloca dentro dali, que é esse templo. Ele vai colocar a imagem dele dentro desse templo, construído sobre 7 montes. Oi, irmão. De uma forma também imitante, né? Imitativa. As igrejas também. Sim. As 7 igrejas, assim, de uma forma mentirosa. Ele vai enganando, né, irmão? Ele coloca os nomes de blasfêmia. Isso. Na mensagem das 7 igrejas. Ele coloca. Exatamente. Ele sempre querendo usurpar, né? Então, ele sabe que ele não pode construir o templo, porque o templo vai ser construído no tempo de paz, depois que todos os inimigos tivessem sido submetidos. Aí, Mical, que é Yausha, entrega para Yau, filho, a autoridade que ele recebeu. E agora, ele volta para poder, com seus, edificar o quê? O templo de Yau na terra. Porque já não tem mais guerra. Você está entendendo? Tudo é ali uma representação que faz o link com Ezequiel 40 em diante. Fala o novo templo. Em Ezequiel é uma profecia desse tempo que vai acontecer no final dos tempos. Ezequiel 40. Ali a construção. Aí você entende. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Porque a primeira era humana e a segunda é celestial. A primeira foi construída por homens. A segunda são construídas por anjos. Você vai ver que quando o último inimigo
for destruído, aí começa a preparação do templo. O ensino do mensageiro de Sardes, irmãos, ele já trouxe o quê? Ele trouxe que o antimachia vai construir o templo, aí Yahusha, quando voltar, vai purificar o templo. Irmãos, nunca! Irmãos, vai purificar o porco? Tem jeito de colocar roupa limpa em porco, sem mudar a natureza do porco? Por isso que ele volta, né, para se sujar. Não vai assentar nunca no lugar. Presta atenção. Por quê? Porque o antimachia não é sacerdote para construir templo nenhum. São os filhos de Yahusha que são sacerdotes. Só eles podem edificar o templo. Satanás, o antimachia, não são filhos de Yahusha. São outra espécie. Não podem construir o templo. Entenderam? Como Yahusha poderia aceitar um templo construído pelo antimachia? Nunca. E é por isso que é o link de Salomão, a sabedoria humana ali, porque ele respondia coisas humanas. Percebe? Ele, quando vinha, a rainha de Sabá, vinha perguntar coisas humanas, e ele respondia as coisas humanas. Não tinha nenhum enigma humano que ele não pudesse responder. Diferente da sabedoria de Yahweh, que vai construir o segundo templo, que é o quê? É a sabedoria do alto e não da terra. É o link, a representação das duas coisas. Por isso que o segundo templo vai exceder em muito o primeiro. Entenderam? Pode falar, irmã. Aqui em Apocalipse fala que a mulher está sentada em meio a 7 colinas, porque se você estudar no local, o Vaticano, né, são 7 colinas. Isso. É diferente de 7 colunas. Então, também pode... sempre lá colunas. A mesma coisa. E colunas é a mesma Isso. coisa. Não é. Exatamente, irmão. Sempre é uma imitação. Como ele sabe que não pode colocar a imagem dele dentro do templo em Yahushalã, ele coloca no Vaticano, que é edificado sobre 7 colinas. Ok, irmãos? Você trouxe um entendimento aí desse... Eu já comecei, você vê, né? Um gostinho pra gente. Deu. Cada dia... O gostinho que você deixou aí semana passada, você comentou, a gente leu o trecho lá de Apocalipse, que fala que viu uma nova, né? A nova Yahushalã descer do céu e tal. A gente pode interpretar isso literalmente, que ela vai descer mesmo, ela existe, ela vai pousar aqui, não? Ou é algo diferente? Na realidade, você percebe que a nova Yahushalã é no final do milênio. Entendeu? Então, quando terminar o milênio, vai ter uma guerra. E depois dessa guerra, que vai ser o novo céu e nova terra, que vem a nova Yahushalã. Essa desce do céu. Só que o templo não. O templo vai ser construído no início do milênio. Entendeu? Então o templo vai ser construído aqui na terra mesmo. Diferente da nova Yahushalã, que vai ser no final do milênio, depois da guerra, uma que vem do céu. Por isso que Pai fala, eis que faço um novo céu e nova terra. Entendeu? Eu devo interpretar que ela existe, porque há muitos anos atrás, assim, uns 4 anos atrás, eu assisti um videozinho na internet que as lentes da NASA captou isso é tudo fantasia. A lente, olhos humanos não pode enxergar coisas celestiais. Entendeu? Coisas humanas enxergam as coisas humanas. Coisas celestiais, as celestiais. Entendeu? Então, lente humana nunca vai enxergar uma coisa celestial, né? E principalmente que essa cidade, ela desce da luz inacessível. Que você vai ler lá a passagem, fala que não precisa de sol
e nem de lua. Está fazendo um link que é aquela luz inacessível. Entendeu? Não é celestial, é acima das celestiais, porque não tem dia e nem noite. Entendeu? É superior. Entendeu? Então nunca uma lente de NASA conseguiria ver algo que está na luz inacessível. Entendeu? Por quê? Porque as coisas carnais são discernidas pelas carnais e as celestiais pelas celestiais. Ok? Ok, irmãos? Gratidão, papai? Então vamos juntos. Gratidão, papai, para a gente fechar o áudio aqui, irmãos. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.